versículo 14, a gente vai ler. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Queridos, como é bom nós podermos ler a palavra do Senhor. Durante todo o mês de junho, nós vamos estar estudando, né, um tema aí que a gente pensou, um homem segundo o coração de Deus. Só que a gente está estudando sobre a família, não é? Então, a família segundo o coração de Deus. E a gente escolheu um personagem bíblico que a gente gosta muito, né? E esse personagem é o Davi. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa ideia de um homem segundo o coração de Deus, né? A gente, no texto que eu acabei de ler para vocês, nós temos 2 homens aqui, tá, Cíntia? Cíntia, eu vou falar de ti porque eu estou te vendo aqui, tá? Mas, gente, eu vou falar o nome de todo mundo, para ninguém ficar com raiva. Dizer, só fala em Cíntia Cristiane, né? Se Cibele tivesse aqui, já ia dizer, né? Só fala em Cíntia, nem fala Cibele. Queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o texto que a gente está lendo aqui, ele está falando de um outro homem. O texto nos fala de um homem chamado Saul, né? O texto está nos dizendo que Deus reprovou agora esse homem chamado Saul. E está dizendo, sabe por que ele reprovou esse homem? Simplesmente porque esse homem não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Quem foi Saul? E aí eu vou fazer aqui, a gente vai pensar um pouquinho quem era Saul. Se você nunca leu o 1 Samuel, você vai ler hoje comigo, né? E 1 Samuel nos conta uma história bela, irmão Elias. Nos conta a história, né? Bela mais ou menos, tá? A gente vai pensar um pouquinho no reino de Israel. E o povo de Israel estava precisando, né? Estava numa decadência espiritual. Você já passou por momentos difíceis espiritualmente? O povo de Israel tinha um sacerdote. Deus escolheu um sacerdote para guiar o povo na questão, para orientar o povo espiritualmente. O nome dele era Samuel. Só que Samuel, irmão José Elias, foi ficando velhinho, cabelos brancos, né? Foi esquecendo um pouco das coisas. E aí chega um momento que Samuel começa a eleger os seus filhos ali para cuidar também, ajudar ele a cuidar da nação. Mas os filhos de Samuel pecaram contra Deus. E aí os líderes, né, da nação começam a se reunir e dizem, nós não estamos nos sentindo bem. Nós não estamos nos sentindo governados. Nós não sentimos que temos um líder. E aí eles começam a olhar para as nações ao lado ali e começam a dizer, as nações ali vizinhas têm um rei, nós não temos. A turma ali tem um rei e nós não temos. Os líderes reúnem com Samuel e dizem, Samuel, você está ficando velho, seus filhos não andam de acordo com Deus, ou o que você ensinou sobre eles, sobre Deus. Samuel, nós queremos um rei. Queremos um rei, Samuel, igual às outras nações. E aí Samuel fica muito triste nesse momento, porque Samuel começa a dizer, puxa, eles estão me rejeitando. Parece que quando a gente fica velho, não tem mais nada o que oferecer. Então a melhor coisa é ser rejeitado por alguém. Como isso é ruim? Como é ruim ser rejeitado? E Samuel naquele dia fica com o coração muito triste. Ele vai falar com Deus. E Deus fala a Samuel dizendo, Samuel, não fique assim. Eles não rejeitaram a você. Eles rejeitaram a mim. E aí o povo começa a pedir um rei. Deus diz assim, olha, Samuel avisa para eles o que é que vai fazer o rei. Qual vai ser as desvantagens de ter um rei. E Samuel vai falar para eles qual a desvantagem de ter um rei, mas eles não estão nem aí. Eles continuam dizendo, nós queremos um rei, não é? E aí o que é que acontece, gente? Sabe quando você tem filho pequeno, que o filho quer mexer nas tomadas? Você já teve filho pequeno, né, irmã Marli? Quer mexer na tomada e você diz, menino, não pode, isso leva choque. Mas o menino vai lá. Alguns pais muito cuidadosos pegam um negocinho, fecham as tomadas tudinho, não é? E aí o filho não vai levar choque. Outros pais dizem, filho, você não pode fazer isso.
E o filho vai fazer: filho, você não pode fazer isso. Isso vai ser ruim para você. Até que chega um momento que o pai leva o filho até aquele lugarzinho, aquele buraquinho que ele acha tão interessante. Fica pertinho do filho e disse: vai, filho, faz. Tá? E o filho vai lá, coloca o dedo e ele levou um choque. E agora ele reconhece que ele não podia ter feito aquilo. É como se Deus estivesse dizendo para o povo de Israel: vocês não precisam de um rei. Eu sou o rei de vocês. Eu direciono vocês. Eu cuido de vocês. Mas o povo está dizendo: não, nós queremos um rei. E aí Deus diz: tá bom. E Deus escolhe um rei ali com Samuel para aquele povo. Um rei segundo o coração dos homens. Um rei que os homens queriam. E Deus escolhe Saul. Um homem belo. Se vocês lerem, vocês vão poder ler. Eu não tenho como ler todos os textos aqui. A Bíblia nos diz que Saul era um homem muito belo, Cíntia, um homem de porte, um homem mais alto, que quando as pessoas olhavam, dizia: esse sim tem cara de rei, esse é um homem belo, ele tem como ser rei. E aí o povo começa e tem um momento ali, Saul agora se torna o rei de Israel. Mas Saul, queridos, tinha tudo para dar certo. Deus escolheu Saul para reinar sobre Israel. Deus disse: vocês querem? Vocês querem? Eu vou dar um rei do jeito que vocês querem, então. Mas aí Saul começa a fazer algumas coisas que não agradam o coração de Deus. A Bíblia nos conta que um dia Saul venceu uma guerra com os filisteus. E aí ele está tão empolgado, mas Samuel tinha uma lei ali em Israel dizendo: somente os sacerdotes podem oferecer sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. Isso não era uma atitude e não era um ofício do rei. Mas aí Samuel diz: Saul, me espera aí, que eu vou chegar para eu oferecer o sacrifício, para a gente honrar a Deus pela vitória que Ele deu a vocês aí com os filisteus. Saul espera um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 7 dias. Samuel não chegou. Samuel não chegou, eu mesmo vou oferecer esse sacrifício. E aí então ele começa a desobedecer às ordens de Deus. Queridos, homens segundo o seu próprio coração. Saul começou a desobedecer a voz de Deus em coisas muito pequenas, Odeni. Precisamos ter esse cuidado, porque quando somos homens direcionados pelo nosso próprio coração, nós começamos a pecar em coisas muito pequenas, mas que nós achamos que não tem importância nenhuma. Mas eu quero dizer para você que Deus se importa com coisas pequenas. Ali não era o ofício de Saul, era para um sacerdote. Ele faz algo que Deus tinha estabelecido para a sua nação, que não era ele que teria que fazer. Ele está agindo agora, um homem segundo o seu próprio coração. E aí Saul continua, Samuel reprova ele: Saul, por que você fez isso? Saul, você agiu como um tolo, Saul. Por que você fez isso? Isso não era um ofício seu, né? E ele vai dar todas as desculpas. Se você ler o texto, ele vai dar todas as desculpas, mas você demorou. Mas o povo ia sair, mas e aí estava chegando outro exército filisteu, e aí a guerra ia continuar. Eu precisava fazer. Um homem que age segundo o seu próprio coração, dará sempre desculpas quando ele é confrontado. Dará sempre desculpas quando alguém chega e diz: meu irmão, por que você fez isso? A palavra do Senhor diz que não é assim. Não, mas eu tenho que fazer. Se eu não fizesse, quem iria fazer? Um homem que vive segundo o seu próprio coração, ele acha que ele é insubstituível, e ele acha que ele tem que fazer tudo, e ele acha que ele pode fazer tudo, né? Esse é o homem que vive segundo o seu próprio coração. Então, outra história interessante, né? Um dia, né, Deus disse: olha, eu vou resolver, né,
aqui algo com os amalequitas, eu vou matar todo mundo, eles desobedeceram demais. Samuel, diz a Saul, prepara o exército, porque eles agora vão lutar, e eu não quero que sobreviva ninguém, Samuel, mata todo mundo, eles desobedeceram, o pecado deles chegou a um nível tão alto, Samuel, que eu não consigo. Vai lá, Samuel, vai exterminar todo mundo. Então Saul sai, gente, para essa guerra. Uma guerra orientada pelo Senhor. O próprio Senhor, Sandra, dizendo, vai lá, eu entrego eles nas suas mãos. Agora me obedece. E aí então Saul vai. E sabe o que Saul faz, gente? Saul mata todo mundo, mas ele deixa com vida o rei. Saul mata todo mundo, mas pega os pertences, pega o ouro, pega os despojos da guerra. E Deus tinha dado uma orientação bem simples. Não tragam nada, mata todo mundo, extermina tudo. Eles pecaram contra o Senhor. E aí então, quando o profeta chega para um homem que age segundo o seu coração, o profeta de novo diz, por que você fez isso? E mais uma vez, um homem que age segundo o seu coração, vem com desculpas. Eu fiz isso porque eu estava com medo do povo. Eu fiz isso porque o povo queria. Eu fiz isso porque a gente guerreou e era necessário que o povo tivesse o seu despojo. Queridos, obedecer é melhor que sacrificar. Foi isso que Samuel disse nesse dia para o rei Saul. Saul, Deus não está interessado, sabe, Saul, no seu sacrifício. Deus está interessado na sua obediência, Saul. E aí então Saul continua, um homem vivendo segundo o seu próprio coração. Tem um dia, mas um dia isso acaba. Quero dizer para vocês que quando nós vivemos segundo o nosso próprio coração, a nossa tendência é a morte. É a morte, queridos. Um dia isso acabou e Deus diz, Samuel diz agora para esse homem que vivia segundo o seu próprio coração, agora porém seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo. Agora o Senhor está escolhendo, Cíntia, um homem segundo o coração dele. E qual é as características? O que é um homem segundo o coração de Deus? Nós temos aqui um homem que tinha tudo para dar certo, que Deus escolheu, e ele vai viver segundo o seu próprio coração. E agora ele é rejeitado por Deus. E agora Deus diz, não, agora eu vou escolher um homem segundo o coração de Deus. E aí Deus envia Samuel, esse mesmo profeta, a uma pequena cidade, uma cidade de Belém, chamada Belém, né? Uma pequena cidade. Nessa pequena cidade tem um homem com 8 filhos. E ele diz, olha, vai naquela casa, na casa de Jessé. É ali que mora o homem que eu escolhi. O homem segundo o meu coração. E aí, então, quando ele chega ali, ele vê o Eliabe, o lindo filho do Jessé. E ele diz assim, Alex, porventura, com certeza é esse o homem que Deus escolheu. E aí, Deus avisa para Samuel, dizendo, Samuel, você ainda não entendeu, Samuel. Eu não vejo como vocês veem, Samuel. O homem vê o exterior. Foi tudo isso que eles viram em Saul. Eu vejo o interior. Eu me preocupo com o interior. E aí onde Deus olha para Davi, e Deus diz, eu me preocupo com o interior. Porque quem era Davi, queridos? Ninguém. Tá lá os 7 filhos, Davi é esquecido, Jessé nem deixa ele lá cuidando das ovelhas. E aí chega um momento que depois que ele unge, Deus repreende Samuel, o profeta, não é esse. Então vem um outro, vem 7 filhos, ainda não é nenhum desses. E aí ele diz, porventura você tem algum outro filho? Tem, um filho esquecido, um filho que está lá no campo, um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. Esse Zé Ninguém, que até eu mesmo como pai esqueceu, é esse que Deus escolheu. Porque é assim que Deus faz, queridos. Deus não escolhe você pelas suas qualidades,
Deus não escolhe você como nós escolhemos. Talvez eu olhe para o homem e diga, ali é uma figura. Eu lembro de uma história muito triste, mas eu gostaria de contar para vocês nessa manhã. Sabe como você tem a figura de um homem espiritual? Você já tem alguém assim, um modelo de uma pessoa espiritual? E geralmente a gente pensa que ela é espiritual porque ela é uma pessoa muito séria, não é? A gente pensa que ela é espiritual porque ela é uma pessoa que não falta um culto na igreja. Ou a gente pensa que ela é espiritual porque ela está com a sua Bíblia na mão toda vez que você encontra. E eu lembro que eu tinha uma imagem, Diogo, de uma pessoa assim. Eu dizia, como essa pessoa é espiritual? Sabe, todas as vezes eu via sinceridade nele. Mas um dia, meu castelo caiu com essa pessoa. Porque um dia essa pessoa cometeu um erro tão grande, gente, sabe? E quando me contaram, eu disse, não, eu não acredito. Aquele homem não, ele não podia ter feito isso. Aquele homem traiu a sua esposa, sabe? Com a esposa de um amigo. E eu dizia, não, isso não pode ter acontecido, com ele não. Sabe por quê, queridos? Eu só conseguia ver nesse homem o exterior. Deus conhecia o interior daquele homem. Deus conhecia o interior daquele homem. Como Deus conhecia o interior de Davi. Um Zé Ninguém, um menino qualquer. E Deus disse, é esse que eu quero. Qual foi o diferencial da vida de Davi? É porque Davi era um homem diferente, Alex? Será que é porque Davi era um santo que ficava tocando harpa enquanto cuidava das suas ovelhas? Será que o diferencial de Davi é porque Davi era um homem humilde, Cíntia? Se você conhecer a história de Davi até o fim, você vai discordar. Sabe o diferencial de Davi? Davi andava com Deus. Sabe o diferencial de Davi? Davi andava com Deus. O seu coração era um coração ligado ao coração de Deus, irmão José Elias. Quando nós temos um coração ligado ao coração de Deus, nós nos tornaremos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu lembro que quando Samuel unge Davi, capítulo 16, versículo 13, e aí o finalzinho do versículo diz, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Deus escolhe um Zé Ninguém, e agora o Espírito de Deus está sobre esse Zé Ninguém. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele andou com Deus durante esse tempo. E aí tem um texto legal também que eu gosto, no capítulo 16, versículo 18, e a gente vai ler alguns textos aqui para que a gente possa compreender esse homem segundo o coração de Deus. Capítulo 16, versículo 18, ele diz assim, um dos servos disse a Saul, um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Sabe, ele começa a pintar um quadro de Davi, irmãos, é um moço de boa aparência, sabe tocar harpa, é um moço de olhos bonitos, é corajoso, tá? Mas o Senhor, qual é o motivo de tudo isso? O Senhor estava com ele. Ninguém consegue ter bom senso, ninguém consegue ser corajoso e ninguém consegue viver uma vida reta se o Senhor não estiver com ele. O diferencial não era Davi, gente, era o Espírito do Senhor que estava sobre ele. O diferencial, Sandra, não sou eu ou você, mas é o Espírito do Senhor que habita em mim e você, e ele nos torna homens e mulheres segundo o seu coração. E aí tem um outro texto que eu gosto muito, e vocês vão abrir agora, o capítulo 17, versículo 45, por favor, do capítulo 17, 45, e ele diz assim no 45, vou ler rapidinho aqui, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Davi está falando para Golias, tá? E eu o matarei, cortarei sua cabeça, então darei os cadáveres dos seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá
que há Deus em Israel. Davi em nenhum momento, gente, estava dizendo: eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou bom, e eu vou matar Golias porque eu sou bom. Não, sabe por que eu vou fazer isso? Porque hoje eu quero declarar para todo esse exército filisteu, exército de Israel, que há um Deus em Israel, há um Deus todo-poderoso nesse lugar. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele continua ali, e ele continua aí e todos que estão aqui reunidos, versículo 47, saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha do Senhor, Ele entregará vocês em nossas mãos. Davi compreendeu naquele momento, Geones, que a batalha era do Senhor. A batalha não é nossa. O homem que vive segundo o seu próprio coração, ele vê uma dificuldade e ele diz: a batalha é minha, eu vou lutar, eu vou orar, eu sou espiritual, eu vou procurar os irmãos, a batalha é minha, eu vou vencer. Mas um homem segundo o coração de Deus, ele diz: Senhor, essa batalha é tua, eu não consigo. Mas eu não vou deixar que um incircunciso agora diga que não há um Deus. Existe um Deus todo-poderoso, e eu vou lutar essa batalha, porque essa batalha não é minha. Davi está dizendo: eu não consigo vencer, mas o Deus de Israel conseguirá matar esse gigante, e eu vou em nome do Senhor. E todo mundo hoje vai entender que essa vitória, ela não se dá por espada, por força, por coragem, ela se dá por causa do nosso Deus. Queridos, isso é um homem segundo o coração de Deus. É eu entender que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha espiritualidade, não tem nada a ver com quantas vezes eu leio a Bíblia ou deixei de ler. Tem tudo a ver com o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Tem tudo a ver com que Jesus um dia, Ele se tornou homem, Thomas, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E um dia Ele disse: não, Cristiane, você não, você é minha. Thomas, você não, você é meu. Eu vou comprar você com o meu sangue. E Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário para comprar a mim e a você. Então, Levi, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o que Ele fez para que hoje eu e você pudéssemos aceitar esse sacrifício. Davi não pediu para ser rei. Davi não tinha habilidade, Cíntia, para ser rei. Davi não pediu dizendo assim: ei, eu sou bom, eu matei um urso e um leão, sabe, eu sei tocar, eu converso com Deus, eu posso ser rei. Não, a gente vai continuar lendo alguns textos, Davi esquecendo dele mesmo e lembrando do Senhor. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora no capítulo 18 e o versículo 14, eu gosto muito desse aqui. E ele diz assim no 14, Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Por que Davi continua a ter êxito em tudo que fazia, Josemar? Porque o Senhor estava com ele. Tem outro texto que eu gosto muito, aí você vai continuar aí no 18, versículo 18, e aí ele diz assim: Davi, porém, respondeu a Saul: quem sou eu e quem é minha família em Israel, para que eu me torne genro do rei? Davi, ao matar Golias, né, Saul prometeu que daria até a filha aquele que matasse aquele gigante. E aí quando ele vai cumprir sua promessa, o próprio Davi diz: quem sou eu? Quem é minha família? Quem sou eu para me tornar genro do rei? Quem sou eu? Davi reconhecia, queridos, quem ele era. Ele não era ninguém. Quando nós temos um coração segundo o coração de Deus, nós reconhecemos que não somos ninguém e que tudo vem dele, que nada vem de nós. E aí continua, a gente vai pensar um pouquinho. Deus, quando olha para mim e para você, eu quero que você olhe e diga assim: Deus não vê mérito em você para que você o sirva. Não, queridos, tudo aconteceu porque um dia
Lá no Jardim do Éden, você pode voltar um pouquinho. O Diogo disse que eu vou ler a Bíblia toda hoje, mas voltar só um pouquinho no Jardim do Éden. Quando Deus programa e prepara um jardim belíssimo para nós. E o homem agora desobedece a Deus ali no jardim. E tudo aconteceu quando Deus, naquele momento, cria um maravilhoso plano. Não, o homem merece morrer, mas eu não vou deixar que ele morra. Eu amo demais a minha criação para que ele morra. Alguém que nunca pecou vai morrer por vocês. E Deus escolhe o seu filho e ele morre por nós. Então, queridos, na nossa condição humana, nós somos pecadores. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Era assim que Davi se sentia. Davi se sentia um pecador, um pequeno. Quem sou eu? E todas as batalhas e todas as vitórias, Davi deu honra ao Senhor, porque não era ele, era o Senhor vencendo cada batalha. Eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos encerrar essa mensagem, você pensando: Senhor, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com minha espiritualidade. Se eu olhar para mim mesmo, se eu olhar para quem eu sou, Senhor? Para que o Senhor me ame. Quem eu sou para que o Senhor entregue o seu próprio filho para morrer por mim. Mas hoje nós podemos sair felizes daqui, porque como Deus escolheu Davi, um Zé Ninguém, para se tornar o rei de Israel, Ele escolheu a mim e a você, uns Joãos e umas Marias ninguém, né? Para se tornar cidadãos do céu, para se tornar agora herdeiros de tudo aquilo que Deus tem para nós. Queridos, isso é maravilhoso demais para nós. Não éramos ninguém, e Deus nos tornou filhos, e Deus nos tornou participantes, e Deus nos tornou agora pessoas que vão um dia morar com Ele. Eu fico pensando um dia quando eu chegar no céu, Cíntia. Eu fico pensando quando eu sentar naquela mesa. Eu fico pensando quando eu sentar naquele banquete que Deus vai preparar para a gente. E eu vou dizer assim: Deus, não merecia nada, mas eu estou aqui, porque o Senhor me amou, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor olhou para mim com amor e misericórdia. Eu quero que nessa manhã nós possamos ajudar, pedir assim: Senhor, nos ajude a sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Homens e mulheres que não vão olhar para nós mesmos, não é a nossa força, não é a nossa beleza, não é a nossa espiritualidade, tudo vem dele, é tudo ele que dá para nós. Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso poderoso Deus que tem cuidado de nós. Amém?